O momento do nocaute é o momento mais apreciado do boxe, tanto que até quem não gosta do esporte em si, gosta de ver alguns nocautes, principalmente na era Tyson, quando todos ligavam a TV para ver mais um daqueles nocautes brutais. E no vídeo de hoje iremos ver os 10 boxeadores com o soco mais poderoso da história do esporte. Sonny Liston, um cara que é considerado por muitos como o boxeador mais intimidador de todos os tempos. Liston, em toda a sua carreira, colecionou 39 nocautes, e ele se tornou campeão mundial nocauteando o Floyd Patterson no primeiro round. E na sua revanche contra o Floyd Patterson, outro nocaute no primeiro round, o que mostrava o quão brutal ele era. Além disso, ele aplicou um dos nocautes mais brutais da história do boxe ao nocautear o Albert Westphal no primeiro round. E o que falar desse nocaute, onde ele literalmente arremessa o seu adversário para fora do ringue? A verdade é que Liston batia tão forte que parecia até que ele tinha mãos de ferro. Na nossa nona posição temos o Vladimir Klitschko. Com 53 nocautes em seu cartel, Klitschko pode até não ter nocautes tão brutais como os do Sonny Liston, mas ele tem mais nocautes nos rounds iniciais do que o Liston e também tem mais nocautes secos do que nocautes técnicos em comparação ao Sonny Liston. E além disso, o Klitschko tem alguns nocautes que foram bem brutais, como esse aqui na sua luta contra o Cody Koch, quando ele tinha apenas 22 anos. Esse contra o Ray Austin e o nocaute mais famoso de sua carreira, que foi contra o Kubrat Pulev. Ele tem uma mão pesadíssima e graças ao seu forte poder de nocaute, ele se tornou um dos boxeadores mais dominantes de todos os tempos. Posição número 8, Joe Louis. Um dos maiores boxeadores da história, Joe Louis foi campeão mundial dos pesos pesados de 1937 até 1949. E nos dias de hoje é quase impossível imaginar alguém sendo campeão da categoria onde tem os boxeadores mais fortes do mundo por tanto tempo. Além de ter sido um boxeador bastante dominante e fenomenal, Joe Louis era fortemente destacado por ter um soco extremamente letal. Durante toda a sua carreira, ele conseguiu vencer por nocaute 52 vezes. E com um jab bastante poderoso e com a forte precisão nos seus golpes, Louis nocauteou quase todos os seus adversários e aplicou também vários nocautes brutais. Um contra o Johnny Paycheck, outro contra o Jesse Joe Walcott, esse aqui contra o Al Ettori, e é por isso que ele ficou na nossa 8ª posição. Sétima posição, Julian Jackson. Julian Jackson não era um peso pesado, mas mesmo assim ele conseguia bater mais forte do que muito peso pesado por aí. Em sua carreira ele conseguiu 49 vitórias por nocaute, sendo que no seu auge ele terminava a maioria de suas lutas dentro dos 3 primeiros rounds. Ele pode até não ter sido um dos melhores boxeadores de todos os tempos, mas ele é sem dúvidas um dos mais perigosos. Uma vez que ele acerta em cheio, não tem saída para os seus adversários. E ele é responsável por ter aplicado um dos nocautes mais assustadores e brutais da história do boxe. E isso aconteceu quando ele nocauteou o Harold Graham. Esse nocaute foi tão brutal que vários minutos após o fim da luta, o Graham ainda estava no chão. E quando ele finalmente se levantou, ele caiu e foi para o chão de novo, o que deixou todos bastante preocupados no momento. Julian tinha um soco tão forte que ele era visto por muitos como uma versão mais leve do Mike Tyson. Sexta posição, Jack Dempsey. Jack Dempsey foi campeão mundial dos pesos pesados de 1919 a 1926 e é sem dúvidas um dos melhores pesos pesados de todos os tempos. Um fato curioso é que em 1919 ele conseguiu uma sequência de 6 vitórias por nocaute no primeiro round, coisa que poucos boxeadores conseguem fazer. E outro fato curioso
é que a vasta maioria de seus nocautes eram nocautes secos e não nocautes técnicos. E além disso, ele tem muitas vitórias por nocautes no primeiro round. E o seu soco é amplamente considerado um dos mais letais da história. Ele se tornou campeão mundial aplicando uma surra épica no Jazz Wheeler. Defendeu seu cinturão por várias vezes e durante a sua carreira ele já causou danos permanentes em alguns de seus adversários. E não é à toa que ele está na nossa 6ª posição. Na 5ª posição temos a lenda Rocky Marciano. Competindo como peso pesado e com apenas 1,79 m de altura e 1,73 m de envergadura, Rocky era frequentemente subestimado pelos seus adversários. Mas, apesar de ser baixinho para a categoria, Rocky Marciano lutava como se tivesse concreto em suas mãos e aplicava vários nocautes, um mais brutal do que o outro. E o seu cartel no boxe é de 49 lutas e 49 vitórias, sendo 43 dessas vitórias por nocaute e nenhuma derrota. E além disso, ele foi campeão mundial dos pesos pesados de 1952 a 1956. E por enquanto, ele é o único campeão mundial peso pesado a se aposentar invicto. Durante a sua carreira, Marciano não apenas nocauteava os seus adversários, ele também encerrava carreiras. Cerca de 13 lutadores se aposentaram após lutar contra o Marciano. E o nocaute que ele aplicou no Jesse Joe Walcott é considerado um dos nocautes mais assustadores de todos os tempos. Na 4ª posição, Deontay Wilder, o único lutador dessa lista que ainda está em atividade. O Wilder vem protagonizando os nocautes mais sinistros dos últimos anos. Ele é sem dúvidas o boxeador mais intimidador da atual geração. Ele foi campeão mundial dos pesos pesados de 2015 a 2020 e conseguiu defender o seu cinturão por 10 vezes. E a maioria de suas lutas não duram nem 3 rounds. Tudo o que o Wilder precisa é de um soco bem conectado para terminar a luta. De suas 42 vitórias, 41 foram por nocautes. E o seu percentual de nocaute para a vitória é de 98%. E além disso, ele conta com 20 nocautes no primeiro round. E ainda foi vencedor do prêmio nocaute do ano por 3 vezes, e a sua mão é considerada a mão mais pesada do boxe nesse século. Na 3ª posição temos o Mike Tyson, o campeão mais jovem da história dos pesos pesados, e com várias defesas de cinturão em seu cartel. Tyson chocou o mundo logo no início de sua carreira, quando apenas aos 20 anos ele se tornou campeão mundial. No seu auge, ele era quase invencível. Tinha uma grande velocidade, uma boa defesa e em suas mãos ele carregava um forte poder que apagava os seus adversários. E também é destacado por ter inúmeros nocautes no primeiro round. Em toda a sua carreira, Tyson conseguiu 44 nocautes. E nesses 44 nocautes, vários foram nocautes brutais, como aquele contra o Marvis Frazier, contra o Carl Williams. E é por isso que o grande Mike Tyson está na nossa 3ª posição. Na 2ª posição, George Foreman. George Foreman tem 2 versões. Uma dos anos 90, onde ele foi campeão mundial dos pesos pesados, e a sua versão dos anos 70, onde ele também era campeão mundial dos pesos pesados, e além disso era o lutador mais intimidador do mundo. A versão do Foreman nos anos 90 era muito forte. Além de campeão mundial, ele colecionou vários nocautes. E o Evander Holyfield, um cara que já lutou contra Mike Tyson e Lennox Lewis, disse que o Foreman foi o adversário mais forte que ele já enfrentou. Mas iremos focar na sua versão dos anos 70, quando ele chocou o mundo ao de forma avassaladora derrotar o então campeão mundial e invicto Joe Frazier, e ainda aplicou uma surra épica no Ken Norton. Esse cara era tão agressivo que com apenas 25 anos de idade, ele tinha um incrível cartel de 40 vitórias, sendo 37 delas por nocaute e 0 derrotas. Alguns o enxergavam até como um vilão, pela forma em que ele castigava os seus adversários. E em toda a sua carreira, juntando as versões dos anos 70 e 90, Foreman conseguiu 68 vitórias por nocaute, e é considerado por muitos como um dos melhores pesos pesados de todos os tempos.
Antes de revelar o dono da mão mais pesada da história, irei fazer algumas menções honrosas a outros grandes lutadores que batiam muito forte, como o Lennox Lewis, Ron Lyle, Edwin Valero, David Tua e Vitaly Klitschko. E na primeira posição temos o Ernie Shavers. Ernie Shavers pode até não ter sido tão bom quanto o George Foreman, mas ele possui mais nocautes no primeiro round, mais nocautes secos ao invés de nocautes técnicos, e até o Muhammad Ali, que já lutou contra Foreman e o Shavers, garantiu que o Shavers tem um soco mais poderoso. Shavers tem 68 vitórias por nocaute, com 46 delas sendo ainda nos 3 primeiros rounds, e 23 nocautes no primeiro round. Ele tem uma porcentagem de 91,8% de nocaute para vitória. Ele pode até nunca ter sido campeão mundial, mas já derrotou ex-campeões mundiais como Vincent Rodon, Jimmy Ellis e Ken Norton. E muitos boxeadores que lutaram contra o Shavers afirmam que ele foi o mais forte. O Shavers era sem dúvidas uma máquina de nocautear. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!